Querida igreja, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Acompanhe a leitura que farei do versículo 4 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua mesa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Senhor Deus e Pai bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela liberdade que temos de tê-la e de lê-la e de prestar a ti, ó Deus, que o teu Espírito tenha misericórdia de mim, que sou um pecador incapaz de manusear a espada da verdade sem o teu auxílio, sem a tua iluminação, e que o Senhor ilumine também a tua igreja aqui presente, prepare sua mente, seu coração, para receber a instrução da tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Igreja, nós estamos na penúltima mensagem da série A Família em Foco. Nessa segunda caminhada que nós estamos trilhando aí, os pastores já estiveram aqui falando de alguns desses problemas, alguns problemas que o círculo familiar se depara e que certamente prejudicam a comunhão da família, aquele relacionamento no qual Deus planejou que a família da aliança seguisse, vivesse. Então os pastores aqui já demonstraram muito bem os perigos de uma comunicação enviesada no pecado, os perigos da frustração familiar. E eu creio que a série toda, até aqui, e também na última, que será na próxima semana, no fim, no geral, ela vai demonstrar o quanto o nosso Deus, Ele é determinado em nos transformar em verdadeiros adoradores. O objetivo final de Deus para a família é que as famílias da aliança sejam famílias adoradoras. Esse é o que nós temos visto, o que os pastores têm exposto às Escrituras aqui, de como as Escrituras nos ensinam a como abandonar o pecado e focar naquilo que Deus planejou para que toda a família da aliança seja uma família adoradora. Eu quero que você guarde isso. Isso vai ser muito importante para toda a nossa exposição. Todos aqui fazem parte de uma família. E o objetivo de Deus é que todos da família, enquanto família, sejam adoradores. Esse é o objetivo de Deus. Bom, na nossa parte de hoje, nós vamos falar sobre a idolatria. Idolatria é, sem dúvida nenhuma, e essa é uma opinião de muitos estudiosos da Bíblia, um dos piores pecados. Alguns até dizem que esse é o pior pecado, aquele que é a causa para todos os outros. A idolatria que você pode ter com você mesmo, a idolatria que você pode ter com o outro, a idolatria que você pode ter com um ídolo, com um ídolo que nós sabemos que são demônios que estão por trás desses ídolos, às vezes esculpidos em gesso, em madeira. Mas a idolatria é um perigo, é um veneno que envenena a alma, que envenena a aliança, e é, portanto, um tema muito importante, especialmente quando nós vamos falar de família. Nós temos visto que
a família tem sido muito atacada nesses tempos. E nós temos nos deparado com famílias muito fracas espiritualmente. Estruturas familiares realmente muito precisando de muito cuidado, de muito acolhimento, seja às vezes com a parte do marido, às vezes com a parte da esposa e mais frequentemente com relação aos filhos. Ora, Martinho Lutero, ele, quando foi escrever o seu Catecismo Maior, ele disse sobre a idolatria o seguinte, que idolatria é tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé. Tudo que o seu coração se apega e se entrega com fé, isso é o seu Deus. Vamos expandir um pouquinho isso daqui, esse pensamento de Lutero. Tudo aquilo que seu coração se apega, tudo aquilo que ele se entrega com fé, é tudo aquilo em que ele confia, em que dali ele tira confiança, segurança, tudo isso é o seu Deus. Ora, isso pode ser o verdadeiro Deus, nós devemos fazer isso com Deus. O nosso coração deve se apegar em Deus. O nosso coração deve se entregar em fé total a Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Deus é a nossa segurança. E aí então, Ele é o Deus que regula a nossa vida. É o Deus com quem caminhamos. Isso está certo. A questão é que, por causa da queda e da sua condição e minha, de cada pessoa que está aqui dentro, de sermos pecadores, o nosso coração e nós como imagem de Deus, que por causa da queda tivemos a imagem de Deus, a imagem divina em nós desfigurada, nós agora tendemos à idolatria. O nosso coração agora tende a se apegar em outras coisas, em outras pessoas, às vezes até em ideias, às vezes até em carreira, às vezes até em objetivos pessoais. O nosso coração, irmãos, sejamos honestos, nosso coração tende a se apegar a essas coisas e a se entregar com fé nessas coisas que se tornam ídolos para a gente. Como eu disse, nós temos visto e temos ouvido falar muito de que a família tem sido muito atacada. É verdade, mas a razão pela qual esses ataques têm logrado sucesso nas famílias não é porque os ataques são indefensáveis para os cristãos, para as famílias cristãs. Não é por isso. É porque as famílias cristãs estão espiritualmente enfraquecidas. O cristianismo, irmãos, nasce numa efervescência cultural. O cristianismo nasce em meio ao paganismo. O cristianismo, poucas vezes em toda a sua história, desfrutou de uma condição tranquila. Poucas vezes. Sempre foi atacado nos seus princípios, nos seus valores. Então, quando nós olhamos para a história, o que nós identificamos de períodos onde o cristianismo floresceu, períodos onde as famílias eram fortes, períodos onde, com a fé florescendo, famílias fortes, o evangelho se expandindo pelo mundo, eram quando as famílias eram espiritualmente fortes. E nós poderíamos aqui agora abrir um parênteses e falar, por exemplo, do período dos puritanos, onde haviam ali culto doméstico, onde o homem ali estava centrado no seu papel de marido, amava a sua família como Cristo amou a igreja, a mulher conhecia o seu lugar e de forma exuberante preenchia a sua função. E os pais eram pais fortes e os filhos se tornavam também cumprindo a sua função, eram frutos da aliança, eram famílias fortes. Mas as famílias hoje estão enfraquecidas e então os ataques que são comuns na história do cristianismo estão tendo um sucesso fenomenal. Todas as pesquisas que você pega para ler a respeito de família,
de todas as idades, jovens, adolescentes, é um caos. Adolescentes entrando em crises de identidade, de depressão, pais que não conseguem pastorear os próprios filhos, pais que não se sentem capazes, que não conhecem as Escrituras. E aí alguns terceirizam isso para a igreja, aos domingos, achando que isso é suficiente, enquanto o mundo tem 6 dias na semana de ataque, de evangelismo mundano, nós achamos que com uma escola dominical, um domingo, isso será suficiente para fortalecer famílias. Não tem sido, irmãos. Não tem sido. E o fato de que esse enfraquecimento familiar tem se dado, um desses fatos é por causa da idolatria. E, meus irmãos, nessa mensagem nós poderíamos tomar alguns caminhos, porque a idolatria é um tema bíblico. Você abre a Bíblia em qualquer uma das alianças, em qualquer um dos testamentos, em qualquer livro, e você tem alguma menção, algum problema com idolatria. Em algum momento o povo de Deus está tendo problema com isso. No Novo Testamento, a idolatria faz parte de pelo menos 2 listas daqueles pecados que, se não confessados e não abandonados e persistentemente praticados, são marcas daqueles que não vão herdar o reino dos céus. A primeira carta de João tem uma afirmação: filhinhos, cuidado com a idolatria. E o livro de Apocalipse, ainda no final, chega a dizer que os idólatras também não vão herdar o reino dos céus. Idolatria é um tema bíblico, por isso nós poderíamos falar de várias formas aqui. E uma daquelas que nós não vamos falar é sobre a questão de imagens, de escultura. Poderíamos fazê-lo, mas alguém aqui tem dúvida de que se prostrar diante de uma imagem de gesso, entalhada por uma mão de um pecador, que não escuta, não fala, não vê, é pecado de idolatria? Não. Não. Aqui é tranquilo, certo? Então nós vamos pegar uma outra via. Uma via que tenho entendido, e o Senhor, creio, tem me direcionado para expor essa mensagem aqui, tem sido mais sorrateira, mais perigosa. Porque a idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem de escultura. Isso daí não é problema para a gente. Mas outros tipos de idolatria no seio familiar tem sido a causa do enfraquecimento da igreja, que é uma comunidade formada por famílias. Não é verdade? Eu queria, pastor Marcelo, que o nosso irmão aqui vai colocar aí o slide número 1. Eu queria compartilhar com vocês aqui alguns efeitos da idolatria que vão nortear um pouquinho a nossa exposição aqui. A idolatria, ela obscurece a distinção entre Deus e a criatura. Obscurece. Você perde a noção, os limites de quem Deus é. Isso é tão verdade que, não muito longe dos nossos dias, as pessoas têm pegado o Jesus bíblico e tem, a partir do Jesus bíblico, criado um Jesus ídolo. Um Jesus que permite todas as coisas, um Jesus que valida o seu comportamento sexual, mesmo que ele seja pecaminoso, um Jesus que não se importa muito se você, de repente, não vem à igreja, não tem comunhão com os irmãos, não prega o evangelho, você nem sabe muito bem o que é o evangelho, mas você está aí, Jesus é aquele cara que está aí sempre com você. Esse é um ídolo. A idolatria, ela fortalece a criatura na sua convicção de que não tem que se envolver com Deus. Isso daqui a gente pode colocar assim, a idolatria, ela torna a pessoa que padece desse pecado um especialista em dar desculpas. Desculpas. Olha, se você chamasse aqui os pastores aqui, um livro que qualquer pastor é capaz de escrever assim, com os braços nas costas, é um livro chamado Desculpas. De tantas que
nós que estamos aqui lidando com o povo de Deus, ouvimos sobre por que você não tem vindo, por que seus filhos não têm vindo, por que você não tem feito o culto doméstico do lar, por que você não tem feito isso, coisas básicas da fé cristã. Palavra de Deus. A idolatria é capaz de fazer com que uma pessoa olhe para uma grama que é verde, mas ela é capaz de dizer, não, ela é azul. A idolatria é capaz de fazer isso. E de novo, eu espero que você esteja entendendo aqui de que a idolatria nem sempre é relacionada a um Deus, a um ídolo pagão, mas a ideias. Há uma vaidade, há um pedágio que você tem que pagar para alguma coisa, para alguém. Porque o seu coração está apegado a isso. Às vezes é a sua carreira, às vezes é a sua posição acadêmica, às vezes é a sua posição social, às vezes é a sua posição financeira. E você quer e tem que pagar um pedágio para isso, ainda que você escanteie o Deus verdadeiro e único, para que você siga tranquilamente servindo o ídolo que você está servindo. Irmãos, isso dentro do seio familiar acontece. Isso, e é complicado, e nós temos que tratar isso com muito cuidado, porque dentro do seio familiar nós estamos lidando com sentimentos de amor, com sentimentos que são válidos, do amor entre um homem e uma mulher, e dos pais pelos seus filhos. Então, é sim possível que o marido, de repente, faça da sua esposa um ídolo, a esposa do seu marido um ídolo, e como eu havia mencionado, mais frequentemente, os pais façam dos filhos um ídolo. E nós temos que combater isso. E nós vamos ver aqui no texto de Deuteronômio 6, 4, 9, o que nós podemos extrair de lições, o que nós temos que saber a respeito disso, dessa linha que nós estamos seguindo, um pouco menos óbvia, a respeito do que é idolatria, com a qual nós lidamos no dia a dia. E aí é por isso que nós vamos caminhar aqui em 3 pontos. Pode colocar o slide 2. Nós vamos caminhar aqui que nós precisamos saber que, em número 1, há um só Deus. Número 2, que esse Deus, que é único, ele exige uma resposta no relacionamento que nós temos com ele. Escute, exige. E 3, de que quando nós sabemos que há um só Deus, nós aprendemos e vivemos essa resposta que Deus quer que nós entreguemos para Ele, nós estaremos aptos a saber que nós temos uma missão familiar. Uma missão familiar. Nós vamos caminhar uma missão familiar que nós temos que cumprir a qualquer custo, irmãos. Essa é uma parte importante, a qualquer custo. Muitas vezes, conversando, lidando, ouvindo desculpas, nós percebemos de que algumas pessoas não têm essa ideia de que a qualquer custo, você, em relação a pais com filhos, ou mesmo entre marido e mulher, você tem que procurar saber, entender e viver quem Deus é. De que isso é mais importante do que você passar num vestibular. Do que você entregar aquele projeto na sua empresa. Isso é mais importante. E Deus certamente nos prepara para entender essa importância. Então vamos caminhar rapidamente no ponto 1, versículo 4, Deuteronômio 6, 4, diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. Só há um Deus, irmãos, e não é o seu marido, não é a sua esposa e não é o seu filho, não é a sua carreira, não é o seu projeto acadêmico, não é o seu projeto profissional, não é você mesmo, não é o seu Deus. Só há um Deus e Ele não é você, e não é outra pessoa, e não é outra coisa, é o Deus da Bíblia. Fala, poxa Arquimedes, mas isso daí é simples. Não é simples, irmãos. E nós temos que começar por aqui. No livro de Deuteronômio, nós estamos no capítulo 6. E Moisés, pelo Espírito Santo, no capítulo 6, está dizendo isso aqui ao povo. Ouve Israel, Shema Israel. Daí que essa passagem é conhecida como o Shema judaico. Ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Que bela instrução antes de entrar na terra prometida. Os quatro primeiros capítulos, Moisés está dizendo ali, e aqui é onde nós vamos entender no que se baseia esse Shema, esse ouve Israel. Moisés começa a falar sobre as misericórdias de Deus. Começa a lembrar de que foi Deus, o único Deus, que libertou o povo da escravidão. O povo não tinha condições de ser liberto da escravidão. Deus foi lá e libertou eles. Da forma como nós sabemos, através das 10 pragas. De uma forma milagrosa. Aí o povo está no deserto. Vários perigos. E Deus abandonou esse povo de forma alguma. Estava com eles de dia na coluna de nuvem, à noite com a coluna de fogo. Deus não abandona esse povo quando ele é confrontado por reis pagãos. Deus está lá, combate com eles. Um povo que era um povo formado por famílias, homens e mulheres que até pouco tempo eram escravos. Mas eles vencem batalhas. E Deus, o único Deus, é quem está fazendo tudo isso por eles. Agora eles estão diante da terra de Canaã, a terra prometida, onde há vários povos. Mas Deus está ali com eles, e eles vão receber essa terra. E vão receber, e receberam tudo isso, por causa da fidelidade de Deus. Por causa da graça de Deus. Não é porque o povo merece. Não é porque o povo estava sendo fiel a Deus. Mas esse relacionamento do único Deus com o seu povo é baseado só na eleição de Deus para o povo. Deus quis fazer isso com eles. Então, meus irmãos, o Shema judaico, ouve Israel, há um só Deus, que vale para nós hoje, é uma verdade fundamental da fé. É uma verdade fundamental que nos inclina a um dever fundamental também. Veja isso. E não pense que há qualquer tipo de legalismo. Não há nenhum legalismo, porque como eu acabei de falar, Moisés passa os 4 primeiros capítulos falando sobre como Deus agiu redentoramente, misericordiosamente com o povo, sem que eles merecessem. Então, não há nada de legalismo. Há apenas Deus querendo se relacionar com um povo que Ele escolheu. É graça. É completamente graça. É Deus nos dando o viver verdadeiro dentro da aliança. Por isso, a aliança para a qual nós somos chamados a viver com Deus é uma aliança baseada não em obras. Isso é importante. Não em obras, mas na pessoa de Deus, naquilo que Deus fez, que Ele estava fazendo naquele momento e naquilo que Ele iria fazer ainda. Isso é importante, meus irmãos, porque a idolatria, ela também tenta te entregar um relacionamento de uma aliança falsificada. Só que a aliança da idolatria, uma aliança falsificada, ela é baseada, estabelecida naquilo que você pode entregar para o ídolo. Ou seja, é uma relação de esgotamento. É uma relação de esgotamento. Como é o relacionamento na sua família?
com seus filhos é uma relação de esgotamento? Seus filhos dão trabalho para você? Seus filhos questionam? Como é a relação com o seu trabalho? Ele suga de você o quanto? O quanto você entrega para ele? O que você espera dele? Se você parar de dar, o ídolo vai continuar satisfazendo o seu coração? Porque na aliança de Deus, o povo, apesar de ter sido infiel, continuava recebendo a graça de Deus. Porque só há um único Deus. E esse Deus, Ele é misericordioso, gracioso, fiel e elege, nos traz para a aliança com Ele. Ficou claro isso, meus irmãos? Essa é a aliança de Deus, esse é o nosso Deus. É isso que a Shema está dizendo. Ouve, Israel, esse é o nosso Deus. Esse é o amor do nosso Deus. E Ele colocou você dentro desse amor. Nós, como beneficiários dessa aliança graciosa, misericordiosa, somos levados a nos conformar com o Senhor da aliança. Deus vai fazer isso com o seu povo, irmãos. Quem não for povo, não vai. Mas o povo de Deus será conformado do jeito que Deus quer. Porque é um jeito de vida. É o jeito original. É o jeito antes da queda. Deus vai ter o seu povo de adoradores para si. Irmãos, isso é certo. E haverá muitos no meio dessa grande congregação que se chama igreja, que não se conformarão. E aí então somente se perceberão dentro da religião adorando um ídolo. O livro de Deuteronômio está cheio desses alertas. Cuidado, você pode estar dentro da igreja, você pode ter nascido na igreja, e você não está entendendo o que Deus está querendo fazer com a sua aliança. Às vezes porque você acha que você tem que fazer algo para Deus. Às vezes porque você acha que você tem que fazer algo pela sua família. E você tem que responder, você tem que dar as caras. Você tem que mostrar um relacionamento que internamente você sabe, que Deus sabe, que você não vive. Ou não é verdade que a igreja é um belo lugar para nós vermos quantos relacionamentos de aparência existem aqui dentro? Máscaras. Máscaras. No relacionamento da aliança, no qual a família tem que se espelhar, não deve ser assim. Não deve ser assim. E todas as vezes que num relacionamento familiar houver ídolos, haverão máscaras. Todas as vezes que houver ídolos dentro do ambiente familiar, haverá máscaras. E não é isso que esse relacionamento que o Shema está dizendo, que nós vivemos com esse único verdadeiro Deus, um Deus que é gracioso, um Deus que nos traz para a sua aliança, um Deus que vai nos conformar ao seu caráter, um Deus que está fazendo um processo de restauração da imagem de Deus em nós. Não é esse um relacionamento que Deus está pretendendo para a sua família da aliança, a sua família da fé. Então, nesse primeiro ponto, nós entendemos, há um só Deus, e não é você, não é outra pessoa, não é outra coisa. É o Deus da Bíblia, é o Deus que te libertou da escravidão. Se você entendeu isso, se você entendeu que Deus é esse Deus gracioso. Muito bem. Como isso fica claro nesse versículo 4 do Shema, o versículo 5 vem e diz o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É uma ordem aqui, irmãos. Uma ordem aqui.
Mas agora você já sabe que isso não é um balcão de trocas. Na cultura semítica, não havia nenhum desconforto em você exigir amor da outra parte. Isso pode parecer um pouco estranho para a nossa cultura, a nossa sociedade hoje, mas nunca foi na cultura e na época em que a Bíblia foi revelada. Quando Deus dá a lei, e aqui nós acabamos de ler o primeiro mandamento dos 10. O primeiro mandamento dos 10 é aquele que regula todos os outros mandamentos. Aliás, alguns dizem que todo o Deuteronômio é um comentário a respeito do primeiro mandamento. Amar a Deus, teu Deus, de todas as forças, com todo o teu coração. Por que não pensar de que toda a Bíblia é um comentário sobre esse mandamento? Quando Deus dá essa lei, meus irmãos, toda a lei, o decálogo, mas essa, principalmente, Deus não está tentando nos tornar legalistas. Deus está misericordiosamente nos dando o guia de como responder ao amor dele. É isso que nós temos que entender, irmãos. É isso. A lei de Deus, ela é dada para regular o nosso relacionamento com Ele, porque nós não sabemos. Você não sabe, você nasceu em pecado. Não fosse as Escrituras, nós estaríamos aqui nos dobrando diante de imagem de pássaros, de animais, de qualquer outra coisa. Deus nos dá a sua lei para nos guiar num relacionamento com Ele. Deus fala tudo a respeito de como Ele quer, irmãos. Nós temos o culto aqui, não foi porque o pastor Gustavo inventou. É porque nós seguimos como Deus revelou, que Ele quer ser adorado. Deus revelou como nós temos que responder a esse amor gracioso dEle. E como é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso daqui significa duas coisas. Dois pilares fundamentais aqui nesse primeiro mandamento. Amor obediente e lealdade absoluta. Amor obediente e lealdade absoluta. O que seria então um detalhe cultural? Amor e liberdade parecem ser dois conceitos abstratos, certo? Mas na cultura semítica, de novo, onde a Bíblia, onde Deus escolheu revelar a sua revelação, sua palavra, são dois conceitos que tendem para a ação. O amor é ação. Ser leal também é uma ação que você deve fazer. O que significaria então o amor obediente? Amor obediente é negar a si mesmo em favor de Deus. É amar mais a Deus do que sua própria vida. Você já ouviu isso em algum lugar? Calma, a gente vai chegar lá. Mas é isso que significa. O amor obediente é você negar a si mesmo. É você estar disposto a negar a si mesmo para você amar mais alguém. Deus. E o que seria a lealdade absoluta? Lealdade absoluta é você colocar como prioridade o seu comprometimento com Deus. Nenhum outro relacionamento deve ter prioridade de comprometimento do que aquele que você tem que oferecer a Deus. Nenhum outro. Nossa, Arquimedes, nenhum outro. Nem o que você tem com a sua esposa, marido, e vice-versa, esposa com marido. E pais, nem o que você tem com seus filhos. Amor obediente, lealdade absoluta. Escute, mesmo que você diga, eu não quero esse Deus aí, eu prefiro o meu ídolo que eu criei, que é bonzinho e tal. Você pode fazer isso, o pecado permite que você faça isso. Mas você não tem como se livrar dessas duas condições do ser humano. O ser humano, criado como um adorador, ele foi criado para entregar um amor obediente e uma lealdade radical a alguma coisa, a alguma pessoa. O que Deus está fazendo
é regular que você faça isso a Ele, que é a pessoa devida. Se você não fizer isso com Deus, você entregará isso a um ídolo, que pode ser no seu ambiente familiar, o seu marido, a sua esposa ou seus filhos. Para além do ambiente familiar, mas conectado com o ambiente familiar, para o seu emprego, para a sua roda social. Especificamente aqui em Deuteronômio, o amor obediente significava lançar fora os ídolos. Lembram, irmãos? Eles acabaram de sair do Egito. Eles ficaram 400 anos no Egito. Eles eram idólatras, eles aprenderam aquilo. E apesar de tudo que havia acontecido até aqui, eles ainda estavam ali com alguns ídolos. E Moisés estava dizendo, joga fora. Entrega o seu amor obediente não a esses ídolos, mas a Deus, que não tem imagem, que você se relaciona com Ele espiritualmente. E sabe o que isso tem a ver com família, irmãos? Porque isso significava você quebrar tradições de família. Porque o ídolo que você estava carregando ali e achando que ia entrar com ele para dentro da terra prometida, era do pai do seu pai do seu pai, que viveu há 3 gerações lá no Egito e estava com você. E Deus estava requerendo, esse amor não pode ser dessa tradição familiar, tem que ser a mim. Olha, eu vivi um pouco disso na carne, porque como não nasci no berço evangélico e fui criado muito tempo dentro da Igreja Católica, eu tinha uma relação com Maria. E com todo o respeito que nós devemos ter aos católicos, a qualquer outra religião, mas falando pura e especificamente dentro do âmbito doutrinário, quando o Senhor Jesus alcançou a minha vida, me converti, eu tinha uma imagem em casa. Mas aquela imagem não significava apenas a imagem. Que aquilo já estava resolvido no meu coração. Não, só existe Deus. Estava resolvido no meu coração. Mas tinha ali toda uma tradição familiar que me fazia me lembrar da minha mãe, dos meus pais, do meu pai, da minha avó, das minhas férias, E pela graça do Senhor Deus, aquilo foi lançado fora. É isso que Deus pede. O amor obediente é a mim, somente a mim. A lealdade absoluta, igualmente. Israel, especificamente aqui em Deuteronômio, quando entra na terra, da terra prometida, não tinha que fazer esquemas políticos com nenhum povo. Eles tinham Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso, que havia esmagado o Egito. Eles tinham Deus, eles não tinham que fazer absolutamente nada com mais ninguém, mas toda a história do Antigo Testamento mostra o povo tentando fazer. Aí fazia conchavo com a Síria, depois tentava, deu errado. Eles dividiram a aliança que eles tinham com Deus, dividiram. Portanto, meus irmãos, como eu havia dito, 2 elementos fundamentais do que essa aliança de Deus, a forma como Deus quer ser amado por nós, pelo seu povo, amor obediente e lealdade radical. Aplicando rapidamente o amor obediente no âmbito familiar, nós vimos que é uma questão de negar a si mesmo, de negar aquilo que é importante para você por amor de Deus. Então eu faria uma pergunta: o que você deve negar a si mesmo para ter mais tempo com a sua família de pastoreio? Você tem pastoreado homens, líderes do lar, sacerdotes do lar. Vocês trabalham bastante, eu sei, graças a Deus por isso. Mas isso tem permitido que vocês exerçam o compromisso com Deus que vocês têm de pastorear seus filhos, sua esposa, de fazer o seu culto doméstico, fortalecer espiritualmente, ou você sempre tem a desculpa do trabalho?
Esposas, vocês que estão ali trabalhando também, rotina dupla, tem que trabalhar às vezes fora, às vezes em casa, ou às vezes só trabalha em casa. Mas é um valor para vocês, segurança. Segurança é um valor para as mulheres. Vocês estão exercendo o papel de vocês, de auxiliadoras, de chamar, se é o caso do marido estar impregnado dessa entrega ao trabalho, ao ambiente da conquista. Vocês são a voz que exortam eles, volte. E os pais estão preparados a ensinar seus filhos a negar a si mesmo. Mesmo que eles sejam colocados diante de uma situação de frustração, para que eles entendam que Deus tem que ter o primeiro lugar. Quantas e quantas vezes, irmãos, tenho ouvido, já ouvi absurdos do tipo, não, mas olha, seu filho não veio, aquela programação importante aqui, nós íamos ter na igreja, ah não, poxa, ele não quis, aí, né, o que eu vou fazer? E aí fica assim a conversa. Eu falei, você é o pai dele. Você é o pai dele. Se você não puder, quem poderá? Você é o pai dele. Você está prestando mais, não quer entrar em conflito com um filho que você sustenta. Porque está com constrangimento de fazer aquilo que você prometeu aqui diante de Deus, de que iria conduzir o seu filho pela estrada da fé. São coisas a se pensar. Veja, a idolatria, ela nos enfraquece espiritualmente quando a gente procura cada vez mais se satisfazer ou satisfazer o outro para ter mais do mundo. Só que na aliança de Deus, à medida em que você se nega a si mesmo, você ganha maturidade. E quando você ganha maturidade, você tem mais de Deus. Só que o caminho da maturidade passa pelo negar a si mesmo, por essa entrega do amor obediente a Deus. Porque, lembra, Deus está reconstruindo em nós aquilo que o pecado esmagou, a imagem de Deus. E sobre a lealdade absoluta, como podemos aplicar isso dentro do ambiente familiar? Às vezes, homens e mulheres, maridos e esposas, eles tentam mostrar a lealdade um ao outro, às vezes como prova de amor, um pelo outro, ou às vezes como prova de amor pela própria família. E aí então, vamos falar aqui do quarto mandamento, guardar o dia do Senhor. É um mandamento, irmãos. Guardar o dia do Senhor. Prestar o culto público a Deus. E aí, você tem uma rotina, uma entrega tão grande a outras coisas, que quando chega no sábado e no domingo, uma forma de você prestar e demonstrar lealdade ali ao seu companheiro, à sua família, você sacrifica esse mandamento. E você não vem prestar o culto a Deus. E aí, isso se torna de diversas maneiras. E de novo, isso só acontece porque lembra o que o ídolo é capaz de fazer conosco? Ele nos torna especialistas em desculpas. Desculpas. A gente dá desculpa para tudo, né? E aí, como nós criamos um ídolo, o nosso ídolo não vai martelar na nossa consciência. A gente já não tem comunhão com a palavra dele mesmo, né? Então nem vamos nos lembrar de que o quarto mandamento é esse: guardar o dia do Senhor. Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Nós temos que ter cuidado também, pais, a não permita que seus filhos exijam de você essa lealdade. Mostre a eles que você tem uma lealdade em primeiro lugar com Deus. Ensine-os. Ensine-os a isso. Não só leia, mas ensine pela prática também. Ainda que isso custe a você. Custe a você. Ninguém aqui está dizendo que pais não têm que ser amigos de seus filhos.
mas é que, não sei, mas é que, assim, no meu tempo, você primeiro respeitava seu pai, aí vinha a amizade. Agora a amizade está vindo ao custo do respeito. Ao custo. E isso é perigoso, meus irmãos, porque na idolatria, a lealdade absoluta, ela relativiza o comprometimento que Deus exige que nós temos que ter com Ele. Ela relativiza. Enquanto que na aliança de Deus, a lealdade absoluta é uma expressão do coração comprometido com o Senhor. Quem aqui não quer ter um coração comprometido com o Senhor? Ninguém levantaria a mão. Mas essa é a questão, é que isso é no dia a dia. Isso é no dia a dia. E aí então, por fim, depois que nós sabemos que há um só Deus e o que isso significa, e de que esse Deus gracioso, misericordioso, amoroso, por amor, misericórdia e graça, nos indica a como responder a esse amor a Ele, então agora nós sabemos que há uma missão que nós precisamos fazer dentro do ambiente familiar. E aí é por isso que ele termina o chamar judaico dizendo: estas palavras que hoje te ordeno, é um imperativo, estarão no teu coração, e tu as inculcarás, outro imperativo, a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal nas mãos, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas portas, e nas tuas portas. O que Provérbios 4:23 nos ensina, meus irmãos? De que as fontes da vida provêm da onde? Do coração. Esse é o nível que Deus quer trabalhar na sua vida, na minha vida, na vida da nossa família. Um nível de coração, é um nível de devoção, irmãos. E devoção você não conquista, você não tem, se não for através do exercício diário do que aquilo significa. Estas palavras que te ordeno estarão no teu coração, e você inculcará a teus filhos. Veja o Deus missionário. Veja como Deus quer que a família seja uma família de adoradores. A palavra inculcar aqui, como eu já falei, ela está num imperativo, que no hebraico a gente tem alguns tipos de imperativo. Esse daqui é o mais intenso. Mais intenso. Como se a gente pudesse, num exercício humano de tentar entender aqui, é quando Deus está falando assim: você vai ensinar os seus filhos desse jeito. Há uma acepção dessa palavra também, uma acepção mais ampla, de afiar arma. É para você afiar seus filhos. E nesse processo de afiar, vai haver um pouco de desgaste. Mas não tenha medo. Pai e mãe, não fuja dessa responsabilidade. Vai haver desgaste. Não vai ser simples. Seus filhos são pecadores. Mas que chance eles têm se não for você? Não terão. Afie seus filhos. Ensine-os o amor obediente, a lealdade absoluta. Maridos, ensine, se for preciso, sua esposa, e aqui aos solteiros, e aos que já estão em algum compromisso. Esse é o padrão. Você vai formar uma nova família, esse é o padrão. Você enxerga esse padrão no outro? Você vive esse padrão? Porque senão você vai ter dificuldade. Você terá dificuldade. E essa dificuldade, se não pela graça de Deus, se multiplicará pelos frutos, pelos filhos. Mas o que o Senhor Deus está dizendo é: ensine os filhos, e ensine de uma forma constante. Veja o que a palavra aqui diz. A gente poderia entrar em outros detalhes do que significa aqui o texto, mas não é necessário. O que é importante dizer aqui é que Deus está dizendo: faça isso de forma constante, não só ao domingo, mas quando você se deitar, se levantar, quando vocês estiverem sentados conversando na mesa.
Todos os dias. Todos os dias. Porque a batalha é grande. Igreja, a batalha é grande. É TikTok, é Instagram, é YouTube, é Facebook, é tela, é celular, é notebook, é série, filme, cinema, roda de amigo, o mundo caído. 24/7. E você acha que o domingo vai dar conta de você transformar a sua família numa família adoradora? Essa falta de percepção, esses olhos escurecidos a respeito do mundo que nós vivemos, é o que tem enfraquecido famílias. É a razão pela qual os ataques do mundo têm logrado sucesso. É a razão pela qual a palavra é tão incisiva em dizer, em ser insistente. Ensine seus filhos de que eu sou o único Deus. E de que vocês têm que entregar esse amor obediente a mim. E de que tem uma forma que eu quero ser amado, que vocês têm que responder de volta para mim. Prestem atenção nos meus mandamentos. Sejam leais a mim. E aí alguém poderia dizer assim, poxa, Arquimedes, mas esse aí é Deuteronômio, né? Isso aí não tem nada a ver com o Novo Testamento, não é? Não, irmãos, tem tudo a ver. Deuteronômio é um dos livros mais citados pelo Senhor Jesus nos Evangelhos. O Senhor Jesus é o nosso Shema. Amém, igreja? O Senhor Jesus é o nosso Shema. O Senhor Jesus cumpriu nele mesmo o amor obediente. Ele mesmo nos mostrou o que é negar a si mesmo, porque a Bíblia fala de que ele, sendo Deus, não outorgou o ser de Deus, pelo contrário, se esvaziou por nós, para nos mostrar, porque ainda que a lei nos dá como devemos nos comportar, responder ao amor, à graça de Deus, mas nenhum de nós aqui é capaz de cumprir. E Israel tinha que esperar alguém que viria a cumprir. E todos que creram naquilo foram salvos. E nós somos salvos porque cremos que Jesus veio e cumpriu. Jesus não apenas morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele não apenas cumpriu, assumiu o nosso lugar na cruz. Jesus viveu uma vida que nós não poderíamos viver, mas que procuramos imitar a todo custo. Jesus viveu o amor obediente, Jesus foi leal radicalmente ao Pai. O apóstolo Paulo fala que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas tem mais, Jesus aplicou a si mesmo o Shema. Jesus aplicou a si mesmo o primeiro mandamento. Veja o que diz Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, quando diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Jesus é Deus, irmãos, e nós temos que entregar a Ele esse amor obediente. Jesus vai dizer que quem não estiver disposto a fazer isso, a viver isso, aqueles a quem a mente e o coração não estão pacificados a respeito dessa resposta, não pode ser meu discípulo. Não é Arquimedes que disse isso, foi Jesus Cristo. Veja o que ele diz em Lucas capítulo 14, versículos 26 e 27, quando ele fala a respeito da lealdade radical a Ele, a lealdade absoluta. Ele diz, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amor obediente, lealdade absoluta. Ei, escute, você que é crente, Jesus é seu Senhor, o seu Salvador, você está preparado para isso. Isso não é uma carga que você não pode cumprir. Jesus já cumpriu isso para você. Mas a sua mente, a palavra está chamando você a essa realidade. A sua mente e o seu coração devem estar dispostos a imitar Jesus nisso.
a fazer isso a qualquer custo. E aí então você tem que olhar para a sua vida, olhar para a vida familiar e ver onde você tem que fazer os ajustes, porque você pertence a essa aliança. E o resultado disso vão ser famílias fortes, vibrantes no Senhor e no Evangelho. O Senhor Jesus é o início de tudo, irmãos. A família, uma família que é livre da idolatria, ela tem Jesus no centro. A resposta para famílias fortes é Jesus no centro. O que vai fazer, marido, você se tornar um homem segundo o coração de Deus, um homem que ama a sua igreja, como Jesus amou, um homem que ama a sua família, a sua esposa, como Jesus amou a igreja, é você ter Jesus no centro da sua vida, é você estar disposto a tudo, ainda que você não aceite aquela promoção que vai tirar mais 5 horas do seu dia. Você já pensou nisso? Jesus merece isso, irmãos? Uma vez, quando eu trabalhava em agência de publicidade, um dos cargos mais desejados dentro de uma agência de publicidade é o cargo de diretor de criação. Um cargo de diretor de criação, na agência que eu trabalhava, uma agência de porte, o cara ganhava seus 50 mil reais, mas ele não tinha vida. E eu ouvi isso de um cara, ele disse assim, cara, eu vou trabalhar nisso daqui uns 5, 6 anos, vou fazer meu pé de meia, aí eu vou me dedicar à minha família. Louco! Louco! Porque você pode perder o seu filho, a sua família em semanas. Loucura, loucura. Por isso, irmãos, o esposo conduz a sua esposa e seus filhos para o amor e lealdade total a Jesus. Esposas, ajudem seus maridos, exortando-os quando eles tomarem decisão que fira esse primeiro mandamento, que fira essa centralidade de Jesus. Filhos, pais, ensinem seus filhos a responderem ao amor de Deus de forma adequada, mesmo que eles experimentem frustrações e privações. Seja corajoso, eles vão aprender. Eles vão aprender. Irmãos, uma família onde Jesus Cristo é o centro de todas as coisas, é uma família que está apta a combater o perigo da idolatria, que está sempre nos rondando. E lembre-se, nós vamos falhar, mas quando nós falharmos, nós temos a certeza, porque aprendemos que o nosso Deus nos colocou nessa relação de aliança, não porque nós somos capazes, mas porque um foi capaz. E é esse a quem nós servimos. É a Jesus Cristo que recorremos para nos arrepender, para receber perdão e força para nos tornarmos famílias adoradoras, onde Jesus Cristo é o centro. Que Deus nos abençoe.